Por baixo de cada clique, de cada mensagem que a gente envia, existe uma conversa invisível, uma linguagem que basicamente rege todo o nosso mundo digital. E olha, para quem trabalha com segurança da informação, entender essa linguagem não é só um diferencial, não, é a base de tudo. Hoje, a gente vai decifrar os primeiros capítulos dessa conversa. É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Pensa só, num mundo com bilhões de dispositivos, cada um de um fabricante diferente, como é que a comunicação universal funciona? Como um iPhone consegue sem problemas conversar com o servidor Linux, que por sua vez se conecta a uma Smart TV da Samsung? Parece mágica, eu sei, mas a resposta é pura engenharia. É um conjunto de regras muito bem definidas. E essas regras são os chamados protocolos. Sabe, pensa neles como a etiqueta de uma conversa. Na vida real, a gente não combina um idioma antes de começar a falar? A gente espera a nossa vez, confirma se o outro entendeu? Pois é, as redes fazem exatamente a mesma coisa, só que, claro, em frações de segundo. Sem essas regras, seria um caos digital absoluto. Ninguém se entenderia. Bom, então nosso roteiro para hoje vai ser este. Vamos começar com a grande ideia, a estrutura que organiza tudo. Depois, a gente mergulha na camada 1, a conexão física. Subimos para a camada 2, a entrega local. Aí vamos ver como os dispositivos entram nessa história e, por fim, por que tudo isso é tão importante. Ok, vamos lá. A grande ideia. Uma estrutura comum. Basicamente, como organizar o caos que seria a comunicação em rede sem regras. Imagina só, cada fabricante criando seu próprio sistema, ninguém se falando, não ia dar certo. Era preciso ter um mapa universal para todo mundo seguir. E esse mapa, então, é o famoso modelo OSI. Mas atenção, um ponto super importante aqui. O OSI não é um protocolo, tá? Ele é um modelo de referência. É como se ele pegasse aquela tarefa gigantesca que é a comunicação de rede e dividisse em 7 partes menores, 7 camadas. E aí que tá a genialidade da coisa. Cada camada tem um trabalho bem específico e só precisa conversar com a camada de cima e a de baixo. Essa separação, essa abstração é o que faz tudo funcionar. E aqui estão elas, as 7 camadas do modelo OSI. A gente começa lá embaixo, na física, que é a mais concreta, e vai subindo até a de aplicação, que é a que a gente interage no dia a dia. Hoje, o nosso foco vai ser no alicerce dessa torre toda, as camadas 1 e 2. É exatamente aqui que os dados começam a jornada deles. Então, vamos começar pela base, a camada 1, a conexão física. É aqui que a mágica começa a acontecer, onde os dados, que são só zeros e uns dentro do computador, se transformam em algo real, algo físico que pode viajar pelo mundo. O ponto-chave para entender a camada física é o seguinte: ela só se importa com bits brutos. Para ela, tanto faz se aqueles zeros e uns são um e-mail super importante, uma foto de gatinho ou até um malware. A única tarefa dela é pegar essa sequência de bits e converter em um sinal físico, seja um pulso elétrico, um feixe de luz ou uma onda de rádio. E esses sinais precisam viajar por algum lugar, certo? Basicamente, existem 2 tipos de meios. De um lado, os meios guiados, que são aqueles físicos que a gente consegue tocar. Cabos de cobre, fibra ótica, eles guiam, eles confinam o sinal. Do outro lado, os não guiados, que usam o ar como meio. O sinal se propaga livremente, como as ondas do Wi-Fi ou do Bluetooth. Falando dos meios guiados, o padrão Ethernet é rei. É o que domina. A grande maioria das redes locais com fio, em escritórios, em casa, usa essa tecnologia. Sabe aquele cabo azulzinho de rede conectado no computador ou no videogame? Provavelmente é um cabo UTP, com aquele conector transparente na ponta, o RJ45. Essa é literalmente a espinha dorsal física da nossa rede local. Tudo bem, subimos um degrau. Agora estamos na camada 2, a entrega local. O desafio aqui é outro. Os bits já estão viajando, legal, mas como a gente garante que eles cheguem no destino certo, mas veja bem, dentro da mesma rede local? Como é que o dado sai do computador e vai para a impressora que está do lado e não para o celular do vizinho? É aí que entra a camada de enlace de dados, a camada 2. Pensa nela como se fosse o carteiro do bairro, um serviço postal local. Ela pega aquele monte de bits brutos que veio da camada 1 e organiza em pacotinhos estruturados, que a gente chama de quadros ou frames. E o mais importante, ela escreve o endereço de entrega, o endereço físico e local, nesse envelope. E esse endereço físico é o famoso endereço MAC. A analogia perfeita é pensar numa impressão digital ou no número do chassi de um carro.
É um identificador de hardware que é único no mundo inteiro, gravado de fábrica em toda e qualquer placa de rede. No computador, no celular, na Smart TV, em tudo. E o jeito que eles garantem que esse número seja único é muito inteligente. Olha só. A primeira metade do endereço identifica o fabricante. Então a Apple tem os códigos dela, a Intel tem os dela e assim por diante. A segunda metade é um número de série único que aquele fabricante deu para aquela placa específica. Juntando as duas partes, pronto, a gente tem um endereço que é único no planeta. E essa citação, com todos esses pontos de exclamação, é enfática por um motivo. Essa regra é o que mantém a ordem na rede local, é o pilar. Pensa bem, se dois dispositivos tivessem a mesma impressão digital, seria o caos. A rede não ia ter a menor ideia para quem entregar os pacotes de dados. A comunicação simplesmente ia quebrar. Certo. Agora que a gente já entendeu a camada 1 e a camada 2, vamos ver como os equipamentos de rede que a gente usa todo dia na prática aplicam essas regras. O primeiro é o switch. Ele é o grande organizador da rede local, da LAN. E olha só, ele opera exclusivamente na camada 2. O que ele faz? Quando chega um quadro de dados, ele lê o endereço MAC de destino, olha na sua colinha, uma tabela que ele mantém, e envia aquele quadro somente para a porta onde o dispositivo de destino está conectado. É uma entrega inteligente, direta, o que deixa a comunicação bem mais eficiente e segura. Agora, o roteador, a função dele é completamente diferente. Se o switch conecta aparelhos dentro da mesma rede, o roteador conecta redes diferentes. Ele é o porteiro da nossa rede local para o mundo, para a internet. Por isso, ele já trabalha na camada 3. Ele não está nem aí para os endereços MAC, ele usa outro tipo de endereço, o endereço lógico, o famoso IP, para descobrir o melhor caminho para levar os dados até o destino final. Mas bom, endereço IP já é papo para outra hora. Ok, mas por que tudo isso importa? Por que a gente fez esse mergulho nos fundamentos? Simples. Para poder construir, gerenciar e, o mais importante de tudo, para proteger uma rede, é essencial entender como ela funciona lá na base. Essa é a fundação de tudo em segurança da informação. Então, vamos recapitular os pontos principais. Primeiro, protocolos são as regras do jogo. Segundo, o modelo OSI é o mapa que organiza essas regras todas. Terceiro, a camada 1 é a parte física, os cabos, os sinais. Quarto, a camada 2 é o nosso carteiro de bairro que usa o endereço MAC para fazer a entrega local. E, por fim, equipamentos como switches e roteadores são os especialistas que trabalham nessas camadas para fazer tudo fluir. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Toda essa arquitetura, essa conversa silenciosa que acontece entre equipamentos e camadas, rola de forma invisível, em milissegundos, a cada segundo que a gente passa online. É o alicerce de todo o nosso mundo digital. E aí fica a pergunta no ar: que outras engrenagens assim invisíveis sustentam a nossa realidade conectada de hoje em dia?